Pessoal, nesse vídeo a gente vai realizar a correção da atividade de diagrama de corpo livre. Bom, vamos começar aqui com o exercício 1. Que a gente tinha um avião aqui numa pista acelerando para decolagem, né? E era solicitado para marcar todas as forças que ocorriam aí nesse avião. Eu já vou colocar também a tabela do item C, tá? Eu sei que vocês preencheram essa tabela depois, mas eu já vou preenchendo aqui ao mesmo tempo que eu for colocando as forças, eu acho que vai ficando mais fácil, tá? Primeira força que eu imagino que vocês devem ter desenhado aí é a força peso, tá? Que eu estou representando aqui com a letra W, porque peso em inglês é weight, tá? Algumas forças aqui eu vou colocar com a nomenclatura delas em inglês, tá? Que é algo muito comum aí quando você está mexendo aí com forças na aeronáutica, tá? Onde que essa força está sendo aplicada? Essa força está sendo aplicada no centro de massa do avião, tá? Na figura a gente não sabe exatamente onde está o centro de massa, mas eu estou supondo aí que está mais ou menos ali perto da cabine, tá? E a reação dessa força, onde que ocorre? Essa reação dessa força ocorre no centro de massa da Terra, tá? A gente sabe que a força-peso é decorrente aí da lei da gravitação universal de Newton, né? Que diz que dois corpos aí com massa, eles se atraem. Então, da mesma forma que a Terra atrai o avião atrai a Terra, tá? É a mesma força, né, que ocorre nos dois. Só que como o avião tem uma massa pequena em relação à Terra, ele sente aí uma aceleração aí considerável, né? Por isso que o avião cai em direção à Terra. Já a Terra, como ela tem uma massa muito grande, a aceleração dela na direção do avião é muito pequena, né? É praticamente desprezível. Mas a força que ocorre aí, tanto na Terra quanto no avião, é igual. Beleza, pessoal? Bom, que outras forças a gente tem aqui? Tem a força normal, né? Que é a força que ocorre aqui nas rodas e é a reação aqui da superfície da Terra, tá? Então, a mesma forma que o chão aí está apoiado na Terra, está fazendo uma força aí na Terra, a Terra está, por consequência, aí, aplicando uma força de reação aí nas rodas. Eu representei duas forças normais, tá? N1 e N2, uma em cada roda. Vocês podem muito bem ter representado como uma única força normal, aí não tem problema. Assim como na realidade a gente sabe que um avião desses ele tem três rodas, né? Essa força N1 na verdade são duas, uma na direita e uma na esquerda do avião, né? Só que como a gente está uma vista lateral aqui, a gente não está vendo uma roda que está lá atrás. Então, tanto faz aí se você colocou uma normal, duas ou até três, tá? Mas enfim, tem a força normal aí nas rodas. Vamos dar um zoom aqui nessa roda traseira ou frontal, tanto faz, tá? O que está acontecendo, né? O avião ele está indo para frente, ou seja, nessa figura ele está indo para a direita, com uma velocidade aqui v, tá? O que vai acontecer? A roda que está em contato com o chão, como ele está indo para frente, essa roda vai empurrar a superfície da Terra, tá? Então eu fiz aí essa força RS, ou seja, a força da roda na superfície, tá? Da mesma forma que a roda empurra a superfície vai empurrar a roda. Então eu tenho uma força de reação aí, tá? A força da superfície na roda, tá? E é essa força aí que vai fazer a minha roda girar, né? Enquanto aí o meu avião se desloca, tá? Isso aqui que a gente está vendo é uma roda movida, tá? Porque eu não tenho tração aqui nessa roda, eu simplesmente estou deslocando o avião, a gente vai ver em breve qual que é a força que gera esse deslocamento, e essa roda aí está livre para girar, tá? É uma roda movida. Mas a força que ocorre na roda é a rosinha, né? É a força da superfície na roda. Então eu vou desenhar ali no diagrama do avião duas forças de atrito, uma na roda da frente e uma na roda de trás, tá? Que eu chamei de A1 e A2, mas é essa força SR da superfície na roda. Então essa força ela é aplicada, né, na roda, tá? Ou nas rodas, e a reação dela também tá na superfície da Terra, assim como a força normal, né? Só mudou aí o sentido. Beleza, eu tenho também a força aqui de empuxo, tá? Que é a força que as hélices geram aí e fazem o avião se movimentar, que eu estou chamando aqui de thrust, tá? Que é empuxo em inglês, por isso a letra T. Então essas forças aí, elas ocorrem nas hélices, tá? E onde que tá as reações? As reações, né? Você pode pensar que a hélice, né, ela é como se fosse um ventilador, digamos assim. Ela tá puxando, empurrando o ar para trás, né? E o ar, por consequência, está empurrando o avião para frente, né? Então a reação dessa força de empuxo está no ar,
né? Então, basicamente, a hélice empurra o ar para trás, o ar empurra a hélice para frente, que é o que movimenta o avião, né? Além disso, eu tenho a força de arrasto, tá? No sentido contrário aqui ao deslocamento do avião. E essa força de arrasto eu representei pela letra D, porque arrasto em inglês é drag, tá? E essa força ocorre em toda a superfície do avião, ou seja, toda a parte do avião que está em contato do ar enquanto ele se movimenta, vai ter aqui uma pequena força, né, que eu estou representando como uma única força, que é a resistência do ar, né? Conforme o avião se desloca, né, ele vai começar a empurrar o ar, e o ar, assim, a tendência dele é permanecer parado, então o ar empurra o avião de volta, né? Então a reação aí dessa força de arrasto também ocorre no ar, tá? E por fim, eu tenho aqui a força de sustentação, tá? Que eu estou representando aqui com a letra L de lift em inglês, tá? E é a força que ocorre na asa, tá? Devido não só ao formato da asa, como o perfil dela, ela acaba deslocando o ar para baixo. E o ar, por consequência, desloca o avião aí, gera uma força aí no avião para cima, tá? Então a reação dessa força de sustentação também está no ar, tá? Se você for ver essas últimas três forças, empuxo, arrasto e sustentação, thrust, drag e lift, né, azul, vermelho e verde, as três forças, a reação delas está no ar. Por isso que essas forças também são chamadas aí de forças aerodinâmicas. Beleza, pessoal? E no segundo item, o avião já estava decolando aqui, né, ele já não estava mais em contato com o solo, né? E ele pedia novamente para desenhar as forças. Que forças permaneciam aí? Em que sentido que elas estão agora? Eu continuo tendo a força peso, né, apontando para baixo. Continuo tendo a força de empuxo, só que agora a força de empuxo não está mais no plano horizontal, está na trajetória do avião, né? A força de arrasto, tá, que está no sentido contrário aqui da trajetória do avião, tá? E continuo tendo também a força de sustentação que está perpendicular à trajetória do avião. Então note que o avião ele rotacionou aí um pouco, as forças aerodinâmicas, empuxo, arrasto e sustentação, rotacionaram aí junto com a trajetória do avião, tá? Enquanto que a força peso não rotacionou, obviamente, né? Ela continua sempre apontando aí para o centro de massa da Terra. Bom, vamos agora aqui para o exercício 2. No exercício 2 a gente tinha um carro de Fórmula 1 que ele ia tentar dar um looping aí e continuar andando de ponta cabeça, né? Então, que forças que a gente tem aqui atuando no carro no ponto A, né? A gente vai fazer primeiro o A, depois o B, depois o C. Começando aqui pelo A. Eu tenho a força peso, né? Apontando para baixo. Tenho as forças normais, né? De reação do solo aqui nas rodas. Eu representei como duas forças, né? Você poderia ter representado só como uma, ou você poderia ter representado como quatro, né? Porque a gente sabe que um carro aí tem quatro rodas, é que eu estou no plano 2D aqui, eu só estou vendo duas delas. Vamos dar um zoom aqui nessa roda de trás. Diferentemente do avião, que tinha uma roda movida, essa daqui é uma roda motora. O que acontece? O motor ele está preso aqui no eixo dessa roda, né? Então ele vai fazer essa roda ter uma velocidade angular aqui, ômega, tá? Nesse sentido. Se o carro está parado, o que vai acontecer se a roda começar a girar nesse sentido aí, nesse sentido horário? Ela vai empurrar aqui a superfície para a esquerda, ou seja, eu vou ter uma força da roda na superfície para a esquerda. Por consequência, eu vou ter aqui uma força da superfície na roda para a direita, tá? Essa força aqui é uma força de atrito, tá? Que eu estou representando aqui como A1. E é essa força que movimenta o meu carro de Fórmula 1, tá? Diferentemente do avião, que era a força de empuxo lá das hélices que fazia ele se deslocar ali para a direita, no carro de Fórmula 1 ou num carro em geral, o que faz ele se movimentar é o atrito da roda, tá? Esse aqui é o exemplo que a gente falou de uma roda motora, tá? Então é o oposto do que a gente tinha para o avião, que a gente tinha uma roda movida, tá? Note que o sentido aí do atrito é o contrário. Pensa, se você tivesse lá numa superfície de gelo super escorregadia, você ia acelerar ali o carro, a roda ia girar em falso e ele não ia sair do lugar. Ou seja, é o atrito que movimenta aí o carro. Beleza? Só que a roda da frente, né, se fosse um carro 4x4, como não é o caso aí de um Fórmula 1, a roda da frente ela é movida. Então na roda da frente eu vou ter um atrito para o outro lado, tá?
Mas esse atrito ele é muito menor, o atrito 2 é muito menor que o atrito 1, por isso que o carro acaba tendo uma resultante para a direita aí e ele acelera, ele se movimenta. Beleza? Além disso, eu tenho a força de arrasto, também a força drag, aqui no carro de Fórmula 1. E eu tenho uma força nova aqui no carro de Fórmula 1 que a gente chama de downforce, tá? Um carro de Fórmula 1, ele tem lá na parte traseira um dispositivo que chama aerofólio, tá? Que basicamente é uma asa invertida. Da mesma forma que a asa de um avião empurra o ar para baixo, para o ar jogar o avião para cima, né, e fazer ele voar, um carro de Fórmula 1 empurra o ar para cima, para o ar empurrar o carro para baixo e grudar ele ainda mais na pista, tá? Para que grudar ainda mais na pista? Como a gente viu, quanto mais grudado ele tiver com a pista, maior vai ser a normal e, por consequência, eu vou ter um atrito maior entre a roda e o chão. Então eu consigo acelerar mais sem o carro patinar, né? Como eu dei o exemplo aí de um carro numa superfície de gelo. Então, quando o carro está bem grudado no chão, eu consigo aí fazer curvas mais fechadas, acelerar sem o carro patinar. Então esse que é o papel aí de um aerofólio aí no Fórmula 1. Mas enfim, tem carros também aí que tem uma espécie de aerofólio, não tão intenso como o de Fórmula 1. Beleza, pessoal? Essas são as forças aqui no ponto A. No ponto B, que forças que eu vou ter? Tenho novamente a força peso, tá? Novamente as forças normais, a força de atrito da minha roda motora, que é o que movimenta o carro, a força de atrito da minha roda movida, tá? Que é a roda da frente, tenho a força drag e continuo tendo a força downforce, tá? Note que assim como o avião, agora que o carro mudou a orientação dele, todas as forças ali rotacionaram também, né? Com exceção, obviamente, da força peso, né? Porque o chão continua para baixo. Vamos agora no ponto C. No ponto C, agora a gente tem o peso de novo para baixo, só que na perspectiva de quem está no carro é para cima, né? Porque o cara está de ponta cabeça. As forças normais também para baixo, né? Tenho aqui a força de atrito 1 da roda motora e a força de atrito 2 da roda movida. E a minha força drag, né? E se você for ver aqui, todas as forças estão apontando para baixo, né? As forças na vertical aqui. Então, isso vai fazer o carro cair. O que gruda o carro lá em cima? É exatamente a downforce. Lembra que eu falei que um aerofólio é uma asa invertida? Ou seja, se você vira um carro de ponta cabeça, o aerofólio dele passa a ser uma asa, tá? Então isso gruda o carro no teto, tá? Só que por que o carro não consegue voar de ponta cabeça que nem um avião? Porque o que movimenta ele para frente é o atrito entre a roda e o chão. E para ter esse atrito eu preciso ter normal. E para ter normal, o carro precisa estar grudado ali no teto, tá? Se essa força downforce não for suficiente, né, o carro vai desgrudar do teto, vai sumir a normal, vai sumir o atrito e já era. Daí o carro cai. Mas na teoria, apesar de ser muito difícil, na teoria é possível sim um carro de Fórmula 1 fazer essa manobra aí, tá? Dar um meio loop e continuar de ponta cabeça. Bom, vamos agora para o exercício 3, em que a gente tinha uma espécie aqui de estação espacial projetada aqui para produzir uma gravidade artificial, tá? Então a gente tinha duas cabines aí, que são cilindros, e ela estava rotacionando aí em torno desse eixo aqui central, tá? Então a primeira coisa que pedi era onde que vão estar esses astronautas, qual que é a posição deles, né? Então o astronauta na cabine 2, ele vai estar aqui, tá? Onde o chão para ele vai ser aqui a lateral da estação. E o astronauta na cabine 1, ele vai estar aqui no sentido oposto aqui, e o chão para ele vai ser a outra lateral, ou seja, a superfície externa aqui dessa rotação. Quais são as forças aí que ocorrem no astronauta e por que ele tem essa sensação aí de gravidade artificial? Você concorda que, pela primeira lei de Newton, né, que é a tendência de um corpo que está parado permanecer parado e a tendência de um corpo que está em movimento permanecer em movimento, se o astronauta aqui está com uma velocidade tangencial, a trajetória dele deveria ser essa reta, né? Só que o que vai acontecer? Na realidade, a cabine vai fazer essa outra trajetória. Então repara como diverge aqui a trajetória entre os dois. Então o astronauta ele vai acabar fazendo uma força aí no chão, né, na cabine, e por consequência a cabine vai fazer uma força de reação, que é a força normal aqui no astronauta, tá? Então pensa como se você estivesse num carro, quando o carro faz uma curva para a esquerda,
por exemplo, você não cai para a direita, por quê? Porque a sua tendência é permanecer em linha reta, né? Se o carro fez a curva para a esquerda, você caiu ali para a direita. Se você está muito próximo da porta do carro, você vai encostar na porta e vai sentir aqui uma força da porta aqui no seu braço, na sua lateral, que é a força de reação, tá? Da mesma forma aqui, o astronauta que está na cabine 1, ali do outro lado, ele vai tender aí a percorrer essa outra trajetória, sendo que a cabine vai percorrer essa trajetória circular. Então, da mesma forma, esse astronauta aí, ele vai empurrar o chão e o chão, por consequência, vai empurrar o astronauta de volta, que é o que a gente chama aqui da força normal. São só essas duas forças que tem aí, tá? Não tem gravidade apontando para baixo, não tem nenhuma outra força porque ele está num espaço distante aí de qualquer corpo. Beleza, pessoal? Por fim, vamos aqui para o exercício 4, onde a gente tinha uma pessoa aqui em pé numa espécie de carrossel. Quais são as forças aí que atuam nessa pessoa? A gente tem a força peso aqui para baixo, né, no centro de massa da pessoa, assumindo que está lá próximo do umbigo. A gente tem a força de reação do chão do carrossel na pessoa, que é a força normal, tá? E da mesma forma como no exercício anterior, lá da estação espacial, a tendência dessa pessoa aqui é descrever uma trajetória aqui em linha reta. Só que a gente sabe que essa pessoa vai descrever aqui uma trajetória curva, tá? No sentido aqui de rotação do carrossel. Então, o que garante que essa pessoa não vai escorregar ali, como a gente usa aquela expressão sair pela tangente, é uma força de atrito aqui, no sentido normal aqui, apontando ali para o ponto ali de rotação do carrossel. Beleza, pessoal? Da mesma forma, mas a gente vai ter também aqui uma força de arrasto, tá? Uma força drag no sentido contrário ali da trajetória da pessoa. E eu vou desenhar aqui uma sombra, tá? Porque como essa força aí ela tá tridimensional, pode ser que vocês se confundam um pouco. Eu desenho uma sombra aqui dessa força aqui na superfície do carrossel. Como o carrossel ele está girando com uma velocidade constante, a resultante, né, no sentido tangencial aí do carrossel, ela tem que ser zero, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter aqui uma força de atrito do chão com a pessoa que empurra para frente, que é o que anula a força de arrasto. Uma outra forma de você pensar é a força de arrasto está empurrando a pessoa ali para trás, vamos dizer assim, né? O que garante que essa pessoa não vai cair para trás e vai permanecer ali em pé no carrossel é uma força do chão na pessoa no sentido contrário. Então, são essas 5 forças aí que a gente tem atuando aí nesse exercício. Beleza, pessoal?